Boa noite. A paz do Senhor, tudo bem? Para mim é sempre um privilégio vir aqui. Eu amo demais essa igreja. Quando eu, pastor Daniel, a pastora Lúcia, a gente nos conhecemos, e a Natalícia, a gente nos conhecemos, primeiro foi só eu, né, pastor? Aí durante um tempo eu ministrei aula Libras aqui para algumas pessoas aqui na igreja. Libras, linguagem de sinais, para se comunicar com o surdo-mudo. E daí então a gente foi construindo um relacionamento. Depois, quando a Natália se apaixonou por mim, porque ela se apaixonou por mim, né? Aí então a gente veio aqui, o pastor Daniel tirou umas fotos nossas, a gente teve um momento, eles foram no nosso casamento. E esse tempo atrás eu estava lembrando da palavra que o pastor Daniel, ele bem rápido ali, alguns pastores falaram ali no nosso casamento. E para mim é um privilégio muito grande fazer parte dessa história aqui, dessa igreja também. Ainda era o templo antigo quando a gente nos conheceu, e a gente chega aqui e vê que maravilha está ficando isso aqui, né? Porque quem participou do templo antigo sabe que como era bem simples, né? E esse aqui como está ficando gigantesco e maravilhoso. Mas trago um abraço do pastor Marcos para a igreja, da igreja do Jardim Amanda. A gente auxiliou o pastor Marcos lá. Era para a gente estar semana passada aqui, mas não deu, porque o pastor Marcos ficou enfermo também. Mas estamos aqui hoje para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Eu espero que você fique atento, porque se você não ficar atento, talvez você não entenda algumas coisas que sejam faladas, e daí só na glória quando chegar, né? Mas eu espero que o Espírito Santo esteja aí auxiliando, já sondando os corações aí, para nos mostrar quão boa e agradável e perfeita é a vontade dele para a nossa vida. Eu estava comentando com a Nath antes de vir, que eu estava muito com o Êxodo capítulo 9 na cabeça. Não precisa abrir ainda, só vou fazer um comentário em cima. Êxodo capítulo 9, no capítulo 19, quando Israel tinha acabado de sair, dias depois tinha acabado de sair do Egito, e aconteceu algo interessante ali. O Senhor pega porque Deus, ele tinha um propósito no coração. O Senhor sempre trabalha através de princípios. Não tem como ser diferente, é só princípios. E Deus tinha um propósito no coração referente a Israel. E daí eu fiquei lembrando sobre essa passagem muito maravilhosa. Eles saem e dias depois Moisés sobe ao monte e o Senhor fala: avisa o povo e se prepara, fala para o povo se santificar, se preparar, que eu vou falar com ele. Porque o propósito de Deus, na verdade, ali era que a nação fosse uma nação sacerdotal, uma nação de sacerdotes. E quando Moisés então avisa o povo, todos os sacerdotes, para se prepararem, para se santificarem, se purificarem, e acontece algo interessante. O povo se preparou, deixou tudo arrumado, todo mundo até jejuaram, fizeram, estava tudo em ponto de bala. De repente, Moisés falou e o Senhor respondeu como trovão, e o povo ficou todo atemorizado. Falou: não, Moisés, vamos fazer o seguinte: o Senhor fala para você, você fala para a gente não quer contato com isso não. Eu acho interessante, porque naquele momento ali o povo estava dizendo para Deus: a gente não quer ser sacerdote, a gente não quer ser sacerdote, então vamos manter como está. E eu fiquei pensando sobre isso, porque muitas vezes nós temos a oportunidade de ministrarmos, temos as oportunidades de sermos sacerdotes, e a gente não aceita. Não aceita, por algum motivo. Cada um tem o seu motivo particular e tudo mais, mas a gente não aceita ser sacerdote do Senhor. Isso, claro, tem um custo e tudo mais, mas Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Porque, como diz a sua palavra, nós somos sacerdócio santo. Propriedade peculiar do nosso Deus. Ele nos chamou para isso.
Tem um cântico muito antigo, eu não vou usar cantar aqui, porque senão vocês vão falar, não, vamos embora, porque esse pastor aí, que fala bem assim, que narra sobre o Apocalipse, fala bem assim, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes, reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Eu acho maravilhoso esse cântico, maravilhoso. Bom, mas aí, que nosso coração hoje esteja direcionado a entender a mensagem do Senhor e sermos sacerdotes do Senhor. Gênesis capítulo 12, a chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12. Abraão era um homem que durante muito tempo ele trabalhou com o seu pai, que era fabricante de ídolos. Ou seja, Abraão era idólatra. Ele fabricava ídolos junto com seu pai, antes dessa chamada de Deus. Você já parou para pensar quem você era antes de conhecer a Deus? Talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu nasci na igreja. Mas nascer na igreja não quer dizer que você conheça a Deus. Todos nós, independente se nascemos ou não na igreja, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor e aceitá-lo como o único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida. Uma vez Jesus ele encontrou um jovem muito rico e disse assim, ele falou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, só tem um que é bom, e é Deus. Mas você conhece os 10 mandamentos? Ele falou, nasci na igreja. Conheço desde criança. Conheço tudo isso aí desde criança. Ele falou, então só uma coisa te basta, te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. E ele, caiu fora. Por quê? Porque nós muitas vezes não queremos essa responsabilidade de caminhar com o Senhor, porque não é fácil. Quem aqui acha que seguir ao Senhor, servir ao Senhor com fidelidade é fácil? Levanta a mão. Ninguém. Porque não é, irmão. Porque é uma luta após a outra. E quando a gente está se recuperando de uma pancada, aí vem outra pancada em outro lugar. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? É que mesmo com tanta pancada, tanta dificuldade, o Senhor tem nos sustentado e nos guardado e tem nos dado sempre escape. Abraão, como foi dito aqui, ele era uma pessoa que ele tinha muitos ídolos. Mas mesmo assim Deus o chamou para essa jornada. Mas não só chamou, mas também na caminhada foi transformando Abraão. Diz assim, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, ele recebeu essa chamada do Senhor ainda lá em Harã. Deus o chamou para uma responsabilidade muito grande. Agora imagina você ouvir uma voz, você vivendo a sua vida do seu jeito, com os seus deuses e seus ídolos, e de repente você ouve uma voz, Abraão, uma voz bem grave assim, Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Em outras palavras, Deus estava falando assim: vai, Abraão, vai, e no caminho eu te falo para onde tu vai. Quantos de nós iria? Você teria coragem? Largar a estrutura que você tinha, que você tem, largar tudo e ir. Ir para onde? Ele ainda vai falar. A gente não teria coragem. Mas Abraão não foi conhecido como pai da fé, como é narrado lá em Hebreus, capítulo 11. Não por causa dessa atitude. Não foi por isso que Abraão ele foi chamado pai da fé, porque até então ele não era pai da fé ainda. Mas o interessante é que ele passa por um processo. E eu separei 3 pontos aqui desse processo para que a gente possa trazer e contextualizar para a nossa vida. O primeiro é que Abraão, antes, quando ele recebe essa chamada de Deus, Deus precisou trabalhar algumas questões com ele. Porque a gente observa que Abraão, na caminhada, ele pelo menos ele fala 2 vezes que Sara não é sua esposa, sendo sua esposa. Ele mente. Teve um episódio também que Abraão, ele simplesmente dispersa o seu filho Ismael, sendo rico, só com pão e água. Ou seja, vai. Quais os motivos, né? Mas também tem um episódio também que Abraão, ele... Deu um branco aqui. Calma aí, deixa eu trazer aqui a memória aqui. Mas tem alguns momentos que Abraão, ele simplesmente, ele não age de acordo com o que Deus queria para a vida dele. Então, no capítulo 17, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, você precisa andar na minha presença e ser perfeito. O Senhor, quando nos chama, Ele nos chama com um propósito. Por algum motivo, nós precisamos entender qual que foi essa chamada e o porquê que Ele nos chamou. E aqui, Abraão, então, ele precisava vencer algumas questões pessoais no seu íntimo, que iria fazer dele um pai de multidões, um pai de uma grande nação. Mas para que Abraão ele se tornasse esse pai da fé, esse homem que seria grandioso e receber essa promessa de Deus, que Deus disse aqui no versículo 3 do capítulo 12, que ele engrandeceria o nome de Abraão e faria com que a descendência de Abraão fosse igual às estrelas do céu ou à areia do mar, da praia. Para que ele recebesse essa promessa, ele precisava preparar o seu coração. Imagina, Deus ele te dá uma promessa, esse sonho que você tanto teve, sonhou tanto, e Deus ele te dá hoje. Você estaria preparado para receber esse sonho? Ou simplesmente você receberia e iria... Deus abençoe. Você simplesmente receberia esse sonho e você glorificaria a Deus do jeito que você está aqui. Você estaria preparado para receber? Ou teria algumas questões pessoais em você que precisaria mudar? Abraão estava no lugar certo, na hora certa, mas ele não tinha a estrutura certa para receber essa promessa. Porque a promessa era muito grande. Mesmo ele sendo grande, a promessa era muito maior do que ele. Então, a primeira coisa que Deus ele fez, ele queria trabalhar em Abraão para que ele pudesse receber a promessa que estaria por vir. Abraão precisava aprender a obedecer. Porque aqui no texto fala que Deus ele precisava fazer com que Abraão ele entendesse que sair da casa do seu pai, largar toda a estrutura que ele tem, precisava realmente de uma obediência total. Não é fácil. Por exemplo, vou citar meu exemplo. Por exemplo, não é fácil. Eu comentei, acho que com o pastor João Milese e o pastor Júnior, que é diretor de área de missões globais, né?
E eu falei para ele qual que era a minha maior dificuldade, mesmo tendo chamado missionário, qual que era a minha maior dificuldade hoje, de sair e ir para o campo missionário. Eu falei para eles, a minha maior dificuldade é saber como que será a educação dos meus filhos, porque o Pedro está ali, mas a minha esposa, ela está gestante, a Laura está chegando. E daí então, a minha maior preocupação era qual que seria referente à educação das crianças. E mais, como que eu, sendo funcionário público de Hortolândia, com uma vida já estruturada, organizada, largaria tudo e iria? Como que seria? Não referente ao sustento, porque o sustento a gente consegue, sabe que o Senhor nos dá. Mas qual que seriam as dificuldades que iríamos travar? E eu fico preso nesse impasse. Só que o Senhor já organizou isso em meu coração. O Senhor já organizou isso no nosso coração, referente a essa questão. Mas você também teria dificuldade de largar toda a sua estrutura e obedecer ao Senhor porque Ele está te mandando? Ou você questionaria, não foi Deus que falou, não é Deus? Qualquer um de nós questionaria. Qualquer um de nós diria, não dá, Senhor, eu não vou largar meu emprego. Qualquer um de nós diria, não, Senhor, eu não vou largar isso, porque eu tenho medo de sofrer, de passar necessidades. E Abraão precisava entender que obedecer a Deus era prioridade. Então, para que eu e você hoje tenhamos uma vida estruturada, sendo guiado pelo Senhor, nós precisamos entender o princípio da obediência. Obedecer a Ele em todo o tempo. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não quer obedecer. Não é não, pastor? A gente não quer obedecer, a gente quer fazer a nossa própria vontade. E muitas vezes a obediência vai contra a nossa vontade. A gente quer fazer algo, só que a gente tem que estar na obediência. E obedecer não é fácil. Não é fácil. Outra coisa que Abraão precisava também resolver na sua vida e aprender de Deus também era lidar com as frustrações. Não só com as frustrações, mas com as decepções também. Com o medo, a insegurança. Tudo isso Deus precisava trabalhar com Abraão. Porque não ache que Ele vai te dar a promessa que Ele fez a você, que é muito maior do que você imagina. Não ache que Ele vai te dar de mão beijada, mas Ele precisa trabalhar em você para que você esteja preparada para receber essa promessa. Porque o nosso coração, às vezes não sempre, como diz a palavra, é enganoso. A gente acha que está preparado, mas a gente não está. E quando a gente recebe aquela promessa maravilhosa, aí vem as frustrações da vida, vem os medos da vida, vem as decepções, e a gente não consegue, a gente não tem inteligência emocional para administrar essas emoções que vêm. E isso pode atrapalhar os projetos e sonhos de Deus para a nossa vida. Mas outro ponto também que Deus queria trabalhar com Abraão também é referente à questão de ele entender quais são os limites da sua vida. Quando o Senhor ele criou todo o jardim do Éden, e eu falei há uns dias atrás para os jovens lá da igreja sobre essa questão, qual que era o propósito daquela árvore que estava no meio do jardim, que o Senhor então ele faz todo o jardim com fruta, e ele diz, de todas as árvores dos jardins comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque se do dia dela comer, certamente morrerá. Poxa, ele falou que eu posso comer jaca, manga, uva, posso comer de tudo, mas aquela fruta bonita ali eu não posso comer? Limites. Limites. O Senhor
poderia falar, pode comer. Interessante que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, até da árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Todas as árvores do jardim. E o Apocalipse vai falar que a árvore da vida, até a sua folha, serve de remédio para as nações. Eles tinham tanta liberdade que eles poderiam comer até do fruto da árvore da vida, mas eles não poderiam comer daquela árvore específica. O que o Senhor estava dizendo com essa árvore? Colocando essa árvore no meu jardim: olha, você tem a escolha, está comigo ou não está comigo. Você tem a escolha de ser livre, como a gente cantou, a gente é livre, somos livres, mas nós temos limites. Porque quando eu ultrapasso os limites, o que é ultrapassar os limites? Como eu disse no início, Deus trabalha através de princípios. Deus trabalha através de princípios. Se eu simplesmente decido no meu coração desobedecer um princípio do Senhor, então eu já não estou mais dentro dos limites da obediência. Eu preciso entender quais são os princípios de Deus para a minha vida. Por exemplo, nós somos da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno tem como doutrina, como um princípio da igreja, é que nós fazemos total abstinência do álcool. Aí os jovens: ô pastor, mas é pecado beber? Para nós, da Igreja Nazareno, sim, porque nós fazemos abstinência total. Tem igrejas aí afora que elas têm os princípios delas, mas aí nós estamos falando do princípio do Senhor para a nossa vida. E qual que é o princípio do Senhor para a nossa vida? Que nós precisamos estar com o Senhor, caminhar com o Senhor e buscar sempre a santidade dele, como ele disse para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Feito isso, o Senhor então estava trabalhando algumas questões em Abraão. Que quando ele então encontra o sacerdote Melquisedeque, e ele entende realmente que o projeto do Senhor é muito maior do que simplesmente uma chamada que ele fez a Abraão. Então Abraão começa a caminhar com Deus e começa a viver uma experiência muito maior. É então que Deus ele entende, depois que Isaac tinha nascido já, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, pega teu filho Isaac, teu único filho, o filho da promessa, o filho da velhice, pega ele e leva e me sacrifica como holocausto. Imagina a cabeça de Abraão: espera aí, ele me deu, demorou pra caramba para chegar, eu até vacilei com Agar e agora ele me deu, e agora ele quer tirar? Aquela atitude de Abraão, e Hebreus escreve que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o menino. Aquela atitude de Abraão fez com que Abraão, de um simples lavrador, de um homem da terra simples, se tornasse o pai da fé. Porque ali então ele se tornou grande, porque ele creu contra a esperança, como Hebreus fala. Ele acreditou muito em algo grandioso, que Deus poderia de fato fazer o que ele quisesse, que ele traria aquilo que não existe como se já existisse. E daí então, em Mateus capítulo 15, acontece algo interessante. A gente acabou de ler aqui, no capítulo 12, assim, capítulo 12, versículo 2, diz assim, de ti uma grande nação, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aqui o finalzinho fala assim, em ti,
Em quem? Abraão. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Guarda isso. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí lá, em Mateus capítulo 15, na mulher cananeia, e Marcos também narra, Marcos capítulo 7, do 24 em diante, ali na mulher cananeia, e fala que é uma mulher que era grega, e ela vivia ali nas vizinhanças ali, dos gregos ali. Acontece algo interessante, essa mulher começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. Espera aí, mas como que uma mulher cananeia está gritando que Jesus é filho de Davi? Com que autoridade ela está fazendo isso? Com que autoridade essa mulher que não é judia está gritando que Jesus é o filho de Davi, é da descendência de Abraão? Ela não podia fazer isso. É por isso que os discípulos queriam repreendê-la. E ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. E então Jesus: traz ela aqui. Jesus falou: eu vim somente para os filhos da casa de Israel. Não é lícito dar o pão aos cachorrinhos. E a mulher responde assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus falou: opa, essa fé aí para mim é muito importante. Por causa do que você me disse, sua filha já está curada. O que essa mulher estava dizendo? Mas o Senhor falou para nós lá em Abraão que nós seríamos também abençoados. Irmão, você faz ideia que se não fosse essa promessa de Deus para Abraão, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, nós não o conheceríamos? Você tem noção disso? Tem noção? E daí então, eu entendo que eu posso fazer o que eu quiser com o Senhor, no Senhor. Se eu estiver dentro dos princípios dele, buscando a sua presença, se fortalecendo nele, eu posso. Porque eu tenho um sonho muito maior do que tudo isso. Esse mundo não caberá tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E sabe por quê? Porque eu entendo que o Senhor, Ele trabalhou o coração de Abraão para isso, para essa promessa grandiosa. Senão Abraão seria um cara jactancioso, cheio de si, arrogante, por ter uma promessa tão grande e um coração tão pequeno e podre. Então, deixa Deus trabalhar seu coração hoje, para receber aquilo que Ele tem para a sua vida. O jejum que vocês estão fazendo, você não faz ideia o que Deus irá fazer, mas deixa os princípios do Senhor estarem fumegantes no seu coração. Porque dessa forma nós entenderemos que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Isso na prática. Na prática. Pastor, quanto tempo eu tenho? Porque se deixar eu vou embora. O interessante que, pensando nessa situação aqui de Abraão, nós começamos a entender que realmente o propósito de Deus para nós é eterno. Não é simplesmente estarmos aqui. É gostoso estarmos aqui. É muito bom, como a irmã falou no louvor. É gostoso esperar chegar o domingo e falar: nossa, eu vou para a igreja, escola dominical. É gostoso, eu fico ansioso com isso. Eu fico muito ansioso. Porque é um momento onde a gente pode falar, onde a gente pode extravasar tudo aquilo que a semana estressante nos deu e falar: Senhor, estou na Tua presença, agora nada vai me atrapalhar. Mas uma coisa muito interessante é que quando nós entendemos que os princípios de Deus, eles precisam estar latentes ali no nosso coração, é quando a gente se depara com uma situação da seguinte forma: Deus nos chamou para o ministério. Beleza.
Deus nos chamou para uma obra. Beleza. Mas como que eu estou servindo? Será que de verdade o meu coração está nisso? Ou eu estou fazendo porque o pastor Daniel pediu? A pastora Lúcia pediu. Mas quando eu entendo que eu não estou fazendo para o pastor Daniel e nem para a pastora Lúcia, e muito menos para a igreja do Jardim Adelaide, quando eu estou fazendo para o Senhor, aí então a coisa muda. Sabe por quê? Porque eu começo a fazer e ter prazer no que eu estou fazendo. Porque as minhas obras, elas não estarão limitadas ao Jardim Adelaide, mas está registrada na eternidade. Mas tudo isso acontece quando eu decido colocar o meu coração nas mãos do Senhor. O problema, eu acho que o problema de muitos cristãos, nós evangélicos, é que nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos o lapidar de Deus na nossa vida. E o lapidar é doloroso. O lapidar é sofrido. Porque muitas vezes eu tenho situações dentro de mim, cômodos dentro de mim, que eu não quero compartilhar com ninguém. Tem coisas dentro de mim que eu não quero que ninguém veja. E isso atrapalha até eu mesmo na caminhada no ministério. É por isso que nossa vida precisa estar aberta, para que o Senhor tenha acesso no momento que Ele quiser, para fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, para que Ele possa trabalhar as arestas que precisam serem trabalhadas na nossa vida. Existe uma forma da glória de Deus se manifestar em nosso meio, e eu quero concluir com isso para a gente poder caminhar para o finalzinho já. Qual que é a forma que o Senhor tem para manifestar sua glória em nosso meio? Lá em Reis, fala o seguinte, que quando Salomão estava construindo o templo, diz o texto que não se ouviu barulho de martelo na construção. Não se ouviu barulho de martelo na construção. Por quê? Porque as pedras já vinham cortadas das pedreiras. Elas já vinham cortadinhas. Eu penso que existiam várias igrejas, sabe? Iam cortando as pedras. Nós somos pedras. Como Pedro fala, na primeira de Pedro, fala que nós somos pedras vivas. E as pedras são cortadas, os pastores lapidando. Então, ali as pedras brutas, né? Porque a gente tem gente que, por exemplo, eu quando cheguei na igreja, eu era uma pedra bruta, né? Agora não, agora se tornei uma pedra bonita, cabeça bonita, né? Porque o pessoal fala que minha cabeça é grande, mas eu não acho minha cabeça grande. Eu acho minha cabeça perfeita. Não, amor, minha cabeça é grande, amor. Então, nós somos lapidados, tal. E naquele tempo, então não se ouviu barulho de martelo, porque as pedras eram cortadas nas pedreiras e eram encaixadas no seu devido lugar. E foram encaixando pedra após pedra. E diz o texto que na inauguração a glória de Deus encheu aquele lugar de tal forma que nem os sacerdotes conseguiram ficar de pé. O que eu entendo com esse texto? Eu não lembro, é Reis que fala, mas eu não lembro qual que é o texto. O que me faz lembrar e entender é que para o Senhor se manifestar na minha vida e na tua vida, nós precisamos estar no nosso devido lugar. Somos pedras e todos encaixados no seu lugar devido. O Senhor se manifesta. Como lá na 1 de João, fala que nós escrevemos isso para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e Jesus Cristo, seu Filho. Então, quando eu estou no meu lugar, servindo ao Senhor com coração fiel, então o Senhor ele se manifesta, não na minha vida, mas na vida da igreja.
Quando Ele se manifesta na vida da igreja, então há um mover tão poderoso que as pessoas, elas não se contentam simplesmente em fazer isso ou fazer aquilo, elas querem fazer tudo. E começam a trazer mais gente, começam a ter um movimento tão grandioso. Mas por quê? Porque o Senhor, Ele age no coletivo. A glória dEle é distribuída no coletivo. Eu tenho certeza que depois que nós começamos a buscar ao Senhor com todo o nosso coração, nós encontraremos, porque isso é uma promessa dEle. E quando nós o encontraremos, nós precisamos saber o que faremos. Busquemos Ele, achamos, mas agora o que vamos fazer? Aí, acho que foi o Osés que falou, então continue buscando, porque toda vez que você estiver na presença do Senhor, sempre vai ter algo novo para você glorificar e engrandecer o nome dEle. Amém? Você entendeu a mensagem? Entendeu ou não? Não? Dá tempo de repetir tudo de novo, pastor? Dá? Se coloque de pé, vamos orar. Não sei como que você chegou, como que está o seu coração, mas como foi dito aqui pela pastora Lúcia, nós estamos vivendo dias difíceis, de lutas internas, como o apóstolo Paulo falou. Estamos vivendo, quando nós chegamos na Macedônia, nós tivemos lutas externas e internas. Ultimamente nós estamos vivendo muitas lutas internas. Pessoas que estão à base de medicações, mas o Senhor, Ele quer hoje que você possa viver na presença dEle e viver apenas na dependência dEle. Que Ele nos ajude, nos molde a viver essa realidade e termos essas experiências com o Senhor. Pai de amor, nós te bendizemos, nós te louvamos, ó Pai, porque em todo tempo, o Senhor que nos garante a vida eterna, o Senhor que nos deu a vida eterna, mas nós queremos, ó Pai, e além disso, nós queremos servi-lo com excelência, Pai, para que o nosso galardão ele seja repleto de pedras preciosas, ó Pai, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a sermos servos fiéis, ó Pai, e buscarmos, ó Deus, a Tua face todo dia, todo tempo, Senhor. Como Abraão, ó Deus, ele esteve ali, ó Pai, buscando ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. Ele acreditou, ele creu no Senhor, quando era impossível se crer. Nós queremos também, ó Deus, depositar a nossa fé em Ti e crermos, ó Deus, que o Senhor nos direcionará para um futuro promissor na Tua presença. Não almejamos glórias humanas, mas nós almejamos, ó Deus, um momento onde, igual fala lá em Isaías 45, que o Senhor irá na nossa frente, quebrando os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, endireitando os caminhos tortuosos, mas nos mostrará os tesouros escondidos, ó Pai. E os tesouros que o Senhor tem para a nossa vida é do Teu Espírito Santo, o fruto maravilhoso, as bênçãos maravilhosas do Espírito Santo que está nos esperando, Pai amado. Então que nós venhamos entender qual boa e agradável é a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe essa igreja, Pai, abençoe esse ministério, abençoe o pastor Daniel, a pastora Lúcia, toda a sua família, os filhos e netos, ó Pai. Que o Senhor possa continuar fortalecendo, guardando, protegendo, ó Pai, firmando os joelhos, ó Pai, e que essa obra continue firme no Senhor. Abençoe cada membro dessa igreja, cada pessoa que é ofertante, dizimista, ó Deus, que tem, ó Pai, entregado, que tem sustentado essa obra grandiosa, Pai amado, porque não é fácil, Senhor, estar firmes,
ali nos propósitos, mas nós sabemos que o Senhor tem guardado grandes coisas para esse povo. Nós te bendizemos, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.